Ainda sobre as normas da Corregedoria Geral de Justiça, tomo 1, capítulo 3, seção 7, da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observadas os seguintes requisitos. Inciso 1º. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. Inciso 2º. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico com tinta preta ou azul indelével. Inciso 3º. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Inciso 4º. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Inciso 5º. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário. Artigo 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas. Inciso 1º. Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. Inciso 2º. Anotações sem efeito. Inciso 3º. Anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório. Parágrafo 1º. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1º, far-se-ão as devidas ressalvas antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2º. As anotações previstas no inciso 2º, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Artigo 82. Na escrituração é vedada, inciso 1º, a utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Inciso 2º, a assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. Inciso 3º, a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Inciso 4º. A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios de clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização das pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Parágrafo 1º. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. Inciso 1º. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, ou o número do RG, Registro Geral, ou, faltante este último, a filiação sem prejuízo de outros dados que auxiliem sua identificação. Inciso 2º. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2º. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do Código de Endereçamento Postal, CEP, telefone e correio eletrônico, e-mail institucional. Artigo 84.
os instrumentos de ordens, requisições precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que o lavrem. Confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisição de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Inciso 2º. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma, parágrafo 2º, nos ofícios de justiça contemplados com o sistema informatizado oficial que permita a utilização de ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando: inciso 1º, a lei ou estas normas de serviço expressamente o exigem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento, explícita ou implícita e etc. Inciso 2º. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Inciso 3º. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes de polícia militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2º. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente e não exista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1º deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 89. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente, inciso 1º, no cadastramento de dados, inciso 2º, na movimentação processual, inciso 3º, na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo.